Pessoas, aqui é Mari e hoje eu vou falar sobre um verbete do feminismo Riot Girl. Girl, é assim mesmo, tem um pouquinho de fry. Porque nasceu lá nos Estados Unidos, né? Tem a ver com o feminismo que nasce dentro do punk, né? Um movimento que era muitos homens, muito masculino. E as mulheres que tinham suas bandas tinham um pouco de dificuldade, né? De ter espaço, os mesmos espaços que os homens. Então, nasce de um movimento assim, né? De um movimento dentro do punk. Um movimento feminista dentro do punk. Um movimento feminista dentro do movimento punk. Então, é super interessante porque a gente acaba falando também um pouco de cultura, né? Cultura musical. Nasce lá nos Estados Unidos, mas isso, tudo que acontece lá nos Estados Unidos acaba reverberando aqui no Brasil, né? Tudo. Então, vamos lá. Quem fez esse texto para nós foi a Gabriela Gelair. Ela é da área da comunicação, propaganda e marketing. Ela é doutora em comunicação. Então vamos lá ler o texto que ela escreveu para nós. O feminismo Riot Girl, também chamado de movimento punk feminista Riot Girl. Tem um fry. Cena Riot ou feminismo Riot é uma ramificação do feminismo da terceira onda americana. Inicialmente foi um feminismo jovem, ativista underground, do it yourself, musical estético, vinculado ao movimento punk e cenário da música hardcore com letras de música que tratam de questões como assédio, anarquismo, questões de classe, sexismo, patriarcado, violência doméstica, sexualidade, estupro, dilemas amorosos e feminismos. Esse feminismo teve início no começo dos anos 1990, nos Estados Unidos, em Olympia, Washington, com produções de publicações com fanzines e música punk por jovens mulheres ativistas. Posteriormente, se disseminou em diversas partes do mundo, incluindo o Brasil. A escrita e a pronúncia de girl foram especialmente utilizados para fazer um contraponto à palavra girl, menina em inglês, resultando em um rosnado, uau, um som de raiva, fúria, uma ideia de menina raivosa, brava. Essa comunidade foi organizada primeiramente por um grupo de mulheres estadunidenses, em sua maioria brancas, cisgênera e universitárias, que depois integraram a cena musical, artística, estética, política, cultural do punk e hardcore nos Estados Unidos. Na cena musical americana, no que toca o punk e o hardcore, as Riot Girls estavam cansadas de presenciar o machismo e o sexismo em um espaço que, embora se afirmasse libertário, reproduzia diversos padrões de sexismo e machismo da sociedade, começando por atitudes sexistas com as mulheres que transitavam e integravam espaços de banda e música do punk e underground. Nas letras das bandas do feminismo Riot Girl, aparecem temas como estupro, aborto, falta de liberdade de expressão e trânsito, desilusões amorosas, atritos familiares, divagações filosóficas sobre a construção da feminilidade, contestação sobre os lugares destinados às mulheres na sociedade patriarcal, capitalista e ocidental. As mulheres que organizaram as primeiras reuniões nas quais se formava o feminismo Riot Girl, as Riot Girl ou Riots, entraram em debates já iniciados pelo movimento LGBT e por feministas da primeira e segunda onda. Começava uma discussão interseccional que tocava questões de classe social, raça, gênero, embora fosse um feminismo bastante branco. Essas jovens trouxeram uma perspectiva inovadora no que se trata das questões juvenis como gênero e sexualidade mediante conexões transnacionais, extrapolando os Estados Unidos e também um novo estilo de ativismo para a época. O feminismo Riot Girl é narrado em primeira pessoa, confessional, dentro e fora de ambientes acadêmicos. Assim, as Riots
dialogavam em espaços artísticos e por meio da música, da moda e da arte. Por meio da colagem, som e palavra, demonstraram uma nova perspectiva feminista nos anos de 1990, junto à terceira onda do feminismo, do movimento feminista. As intervenções do feminismo Riot Girl são marcadas por atitudes provocativas e belicosas, ou seja, longe da passividade destinada às mulheres segundo a sociedade patriarcal. E embora não exista uma líder e fundadora principal do movimento, uma das figuras centrais que aparece em diversas bibliografias sobre feminismo Riot Girl é também conhecida dentro da cena punk feminista, é Kathleen Hanna, que tinha uma performance bastante contrastante nos palcos, usando roupas de menininha e escrevendo puta em batom pelo corpo. A ativista, musicista, artista, fanzineira, foi então uma das idealizadoras desse feminismo junto a outras mulheres que integravam a sua banda chamada Bikini Kill, por meio dos fanzines Riots, publicação feitas à mão, fotocopiadas, impressas, autogestionadas, elaborados e divulgados pelas bandas Brett Mobley e Bikini Kill. As ideias desse feminismo chegaram ao conhecimento de outros grupos de mulheres, não somente as vinculadas ao movimento punk. É característica dessas comunidades o uso de expressões corporais e da estética e moda como modos de ação e ativismo, instrumentos para se chegar a uma possível revolução, ideias desenvolvidas por Kathleen Hanna no Manifesto Riot Girl. Riot Girl no Brasil foi por meio da internet que bandas punks atreladas ao feminismo Riot Girl transformaram-se acessíveis às mulheres, em sua maioria pertencentes à classe média social e de uma faixa etária que ia dos 13 aos 20 anos de idade. Residentes em grandes centros urbanos como São Paulo e Brasília, existia uma identificação com as letras de música, estilo de se vestir e ideias propostas pelas feministas estadunidenses. Sério? Assim iniciava no país uma articulação entre grupos autônomos de jovens mulheres Riot dentro do movimento punk, ao mesmo tempo que alguns grupos de mulheres se identificavam como anarcofeministas e não Riot Girls, com algumas divergências entre os grupos. A pluralidade de projetos dentro do cenário das Riot Girls no Brasil tem relação direta com o Faça Você Mesmo, um ethos pertencente ao movimento punk. No feminismo Riot Girl, as próprias mulheres tocam seus instrumentos, compõem suas músicas, organizam seus festivais e eventos musicais e artísticos, preparam a comida, geralmente vegetariana ou vegana. Atuam enquanto DJs, técnicas de som, fotógrafas, documentaristas e também elaboram e divulgam seus fanzines e de amigas nas redes sociais, digitais e em shows. No início do feminismo Riot Girl, era utilizada uma lista de e-mails para disseminar as ideias feministas entre as mulheres dos Estados Unidos. Já no Brasil, a correspondência entre cartas nos anos de 1990 foi um meio de comunicação importante para as brasileiras, passando depois para grupos do Orkut, fotologs, encontros em centros urbanos, chats online. O feminismo Riot Girl teria sido inspirado também pela força do movimento feminista e da luta pelos direitos LGBT no final dos anos 90, no final dos anos 80, no Brasil. E desenhado através da história da música popular como um importante meio de crítica para os jovens daquela geração. Os precursores do feminismo Riot Girl nos anos 1990 e 2000 no país foram uma forte cena crítica do punk brasileiro e do metal dos anos de 1980, além do movimento Tropicália nos anos de 1960.
De acordo com Regina Facchini, em 2008, a maioria das bandas Riot é formada apenas por mulheres. E quando há homens integrando a banda, eles não aparecem em posição de destaque. Os fanzines Riot eram elaborados e divulgados por um grupo de meninas e as bandas Brett Mobley e Bikini Kill também eram criadas. Para ilustrar esse fato, as mulheres deixam claro que, embora um ou mais homens estejam presentes na banda, não há uma dependência em relação a eles no que tange a técnica ou a criatividade musical. Ainda que abertos para a presença de homens, os shows de feminismo Riot Girl são, em sua maioria, frequentados por mulheres. Na década de 90, nos Estados Unidos, foi o período do boom da internet, o que facilitou muito a sua disseminação, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, segundo Marques, 2016. No estopim do feminismo e da cena musical Riot Girl nacional, as bandas de referência eram então a Dominatrix, 1995, Bigs, 1996, Lava, 1996. Embora existissem bandas punks anteriores totalmente compostas de mulheres no cenário underground punk, como a Menstruação Anárquica, a Cosmogonia e Caos Clitoriano, a banda Bigs gravou o primeiro disco em 1996. Já as bandas Bulimia, de Brasília, TPM, Trabalhar para Morrer, de São Paulo, de 1998 e 1997, muitas vezes não se denominavam Riot Girls, porém se tornaram referência para diversas mulheres da cena do feminismo. Por meio de fitas cassete e fanzines, diversas garotas conheceram a banda Bulimia, entre outras, divulgadas nas coletâneas da Colorine Records de São Paulo. Segundo Marques, 2016, mesmo o feminismo Riot Girl e a cena Riot brasileira, tendo iniciado um pouco depois nos Estados Unidos, há uma grande convergência e similaridade de estéticas, textos, discursos e ideias entre Brasil e Estados Unidos, que podem ser percebidos através dos fanzines e das letras das músicas. Nesse caso, temos o exemplo do Zine Caóstica, editado pelas mesmas mulheres Riot Girls, que formaram uma das primeiras bandas desse estilo e feminismo em São Paulo, em 1995, chamada Dominatrix. No entanto, há mais de uma versão sobre como o feminismo Riot Girl iniciou no Brasil. Para o Mel, 2009, a cena Riot Girl iniciou quando a banda 1.7 tocou no país no Festival de Hollywood Rock em 1993 na cidade de São Paulo. E, em consequência disso, mulheres que foram ao show viram pela primeira vez uma banda de rock feminina e procuraram por músicas similares por meses seguintes, encontrando assim bandas Riot Girls como Brett Mobley, Heavens to Betsy e Bikini Kill. Ao final de 1992, surgiu a banda Bulimia em Brasília, criada por um grupo de jovens estudantes do ensino médio e participantes da cena punk hardcore underground brasiliense. Após algum tempo, no mesmo ano, surgiu a banda Caos Clitoriano, Brasília, e posteriormente a Dominatrix, em São Paulo. Entretanto, algumas bandas foram descobertas através da internet, onde a maior parte do público consumidor tinha entre 13 e 20 anos de idade, de classe média, ainda estudantes. Já na visão de Flávia Leite, 2015, a chegada do feminismo e da cena musical do Riot Girl ao país deu-se em 1995, quando uma edição da revista Melody Maker apareceu nas bancas trazendo Courtney Love na capa, vocalista da banda Grunge Rowley. Consequentemente, ao visualizarem a revista na banca, as irmãs da banda Dominatrix, Elisa e Isabela Gargiulo, conheceram as propostas e iniciativas do feminismo Riot Girl, bem como outras bandas da mesma cena musical americana, e já bastante críticas ao machismo que percebiam em alguns espaços da sociedade. Montaram a banda e começaram a apresentar. Assim, a Dominatrix foi a primeira banda brasileira que, pela internet, veio a disseminar suas músicas, shows, eventos e letras para as garotas do país, impulsionando o fortalecimento de uma comunidade feminista Riot Girl brasileira.
primeiro show da Dominatrix aconteceu dentro da cena Stronger Edge no evento intitulado Verdurada. Predominantemente masculino e focado no punk hardcore em São Paulo no ano de 1996. O que aproximou as meninas da cena Street Edge foi o vegetarianismo, além de ambas as cenas serem vertentes do punk e da cultura do faça você mesmo, concentrando lutas em comum, descriminalização do aborto. Deste modo, após a criação da Dominatrix, outras bandas começaram a disseminar o feminismo Riot Girl a nível nacional. O feminismo Riot Girl, embora não fosse configurado como um espaço atrelado à sexualidade ou à homossexualidade, mulheres lésbicas e mulheres dicks. Mulheres dicks é uma gíria para sapatão. Se tornaram referência dentro da cena punk feminista Riot Girl no Brasil e nos Estados Unidos, de acordo com Facchini em 2008. Alguns motivos podem ter colaborado para que esse ambiente de debate feminista tenha se consolidado como um discurso feminista que sugere uma fraternidade feminina e a sociabilidade entre mulheres lésbicas e bissexuais, temáticas muitas vezes também encontradas nas letras da banda Dominatrix. Por fim, é necessário enfatizar que o feminismo Riot Girl teve relevância não só para as culturas urbanas e juventudes na época dos Estados Unidos e para além dele, mas especialmente no enfrentamento do machismo dentro das cenas musicais como o punk e o hardcore no período de 1990, reverberando também para demais estilos musicais nas décadas posteriores e influenciando mulheres a conquistarem outros espaços alternativos e subculturas musicais e artísticas. Muito legal, né, esse texto? Fala de música e eu já fico toda alvoroçada. Feminismo, música, nossa, que encontro. Então é isso, gente. Um cheiro. Até a próxima leitura. Tchau!